né, na nossa rotina. A maior parte são tumores malignos, tá? Onde é difícil a gente fazer uma detecção precoce. Por quê? Porque a gente dificilmente tem uma alteração significativa na disfunção digestiva, né? Que relacione, que diga para a gente, olha, tem algum problema, tem alguma doença. Então, é muito comum a doença aparecer ou passar despercebida, muitas vezes, e quando ela já tem uma proporção maior, né, é que às vezes a gente começa a perceber. Então, isso faz com que seja, às vezes, difícil fazer o diagnóstico dos tumores gástricos, tá? Se a gente pensar no câncer gástrico no homem, né, a gente sabe que ele é o terceiro câncer mais comum entre os homens, do sexo masculino, né, e o quinto câncer mais comum entre as mulheres. O que se sabe é que é o segundo ou terceiro tipo mais comum de câncer na população que está em desenvolvimento, tá? E com grande ocorrência nesses países, Japão, Coreia, China, Chile, Colômbia. Muito se acredita que essa ocorrência esteja relacionada, sim, com hábitos alimentares, né? E com a presença, que é um fato marcante, conhecido no homem, do Helicobacter pylori, colonizando e causando uma infecção crônica na mucosa gástrica. Eu estou falando disso aqui para a gente vai fazer uma correlação com o cão também, tá? Então, a presença dessa irritação crônica pelo H. pylori faz com que a gente tenha uma carcinogênese no epitélio gástrico e ele é o fator predisponente para a ocorrência do tumor no estômago do homem, tá? Além disso, se acredita que alimentos muito salgados, né, ricos em compostos nitrosos, que são os conservantes, tá? A baixa ingestão de vegetais, frutas, possam estar concomitantemente sendo fatores predisponentes à ocorrência desse tumor. No cão e no gato, a gente não tem fatores etiológicos específicos conhecidos, né? A teoria com H. pylori, ela já não tem essa certeza que a gente tem nos humanos, então é questionável a ação do H. pylori, a gente sabe que é difícil a gente ter o Helicobacter como causador de doença, não é muito comum no cão e no gato, como é no homem, tá? Então, a gente não consegue fazer essa correlação. E alguns autores tentam correlacionar alguns compostos que sejam usados em rações, como conservantes, que sejam carcinogênicos para alguns animais, ou principalmente para algumas raças. Então, essa é uma das suposições, né, da etiologia do tumor gástrico no cão. Existem algumas raças que me parecem mais predispostas a essa ocorrência, como o Collie, o Staffordshire Terrier, o pastor belga, né? Mas a gente vê Schnauzer e outras raças com o mesmo acometimento, né? Se eu falar para vocês, tem muito acometimento, eu não vou estar falando ao correto, por quê? Porque a gente tem uma incidência, né, uma ocorrência não muito alta desses tumores, tá? Vamos pensar sempre nos tipos histológicos desses tumores. Então, a gente tem aí os de origem epitelial, que são os adenocarcinomas, que correspondem a 70% dos que a gente encontra, seguidos dos mesenquimais, leiomiomas ou sarcomas, e outros tipos, né, como mastocitomas, plasmocitomas e os linfomas. Sempre que a gente pensar em linfoma, a gente vai perceber que o gato é a espécie mais acometida. Então, o linfoma, ele é um dos tumores mais comuns quando a gente falar em gato. Mas em cão, a gente vai ter o carcinoma, né, os adenocarcinomas, como os tumores mais frequentes, né, de ocorrência maior. Quando a gente fala em linfoma, se tem bastante questionamento com relação a ser FeLV ou FILV negativos, né? Então, a gente, às vezes, tem uma correlação intensa entre os pacientes, né, que são FeLV positivo e os linfomas, tá?
Mas quando a gente fala especificamente do estômago, né, quando a gente vê no trato intestinal, eu vou mostrar para vocês que é um pouquinho diferente. Mas estritamente no estômago, a gente não vê essa correlação. O que a gente vai observar de lesão? A gente vai ver lesões, um espessamento difuso da parede gástrica, então a parede ela fica espessada, a gente não vê um local unicamente acometido, ela parece espessada como um todo, tá? Não é comum a gente ver úlceras, né, formação de úlceras, e algumas vezes a gente vai ter também o acometimento intestinal. Então, é difícil, às vezes, a gente falar, é só gástrico, é só intestinal. É comum, quando se trata do linfoma, ele ter um acometimento generalizado, tanto gástrico quanto intestinal. Então, essa imagem, ela mostra para a gente, né, a área do estômago, da mucosa, então, espessa, palpando, ela é firme, né, e a gente não consegue definir uma única área acometida, né, a impressão, espero que vocês consigam perceber pela foto, que ela parece espessa como um todo, né, nessa região aqui também é demasiada, tá? Então, essa é a forma que a gente tem de apresentação. Então, às vezes, também lesão na porção aqui externa, né? Então, onde o procedimento cirúrgico, muitas vezes, ele fica dificultado, né? Porque a gente tem aí um acometimento generalizado do nosso tecido gástrico. Quando a gente fala de adenocarcinoma, a gente percebe normalmente crescimento difuso e infiltrativo. Então, o carcinoma ele começa como um nódulo que pode ser localizado e seria o ideal do nosso diagnóstico precoce, porque seria um nódulo localizado, geralmente em região de parte muscular da camada do tecido gástrico. Quando a gente tem a parte infiltrativa, a gente começa a ter todas as camadas do estômago acometidas, e a gente tem ele se espalha, né, se espraia por toda a camada gástrica, então a gente passa a não ter mais uma perfeita delimitação da formação, que o que a gente vai perceber que é um fator importante quando a gente pensa em cirurgia, né, então conseguir delimitar a formação, ou estruturar bem essa formação, é uma das formas da gente conseguir uma resposta boa na cirurgia. E muitas vezes com esse tipo de difuso, infiltrativo, a gente não consegue essa resposta. Tá? Então é importante lembrar dessa informação. As lesões usualmente são na região da pequena curvatura ou do antro pilórico, tá? Podem existir formações em forma de pólipos, únicos ou múltiplos, então a gente vai encontrar diversas manifestações do adenocarcinoma nesse tecido gástrico, tá? Ou é comum a gente observar metástases por via intramural e pelos linfáticos, né, que estão presentes aí nessa mucosa. Então, os linfonodos regionais, 70% a 80% das vezes estão acometidos, e a gente pode começar a observar lesões também em fígado, duodeno, omento, pâncreas, baço e, eventualmente, pulmão, né? Toda essa descrição acaba acontecendo nos adenocarcinomas justamente porque a gente tem como os mais comuns da gente observar. Na sequência, a gente pode também ter sarcomas, né? O que a gente observa de diferente é que as lesões elas acabam sendo mais próximas às junções gastroesofágicas, né? E os sarcomas, usualmente, eles se apresentam em forma de placa. Então, talvez isso delimite um pouquinho mais o tumor. Isso vai fazer diferença na hora da gente pensar no tratamento, tá? Por isso que eu estou chamando a atenção para esse detalhamento. Então, se a gente pensar na imagem do estômago, se lembrando, né, do esôfago, vem o cárdia, região do fundo, corpo do estômago, né, indo para piloro e duodeno, as setas, elas indicam a região onde a gente tem maior acometimento pelos tumores. E aqui, vale vocês lembrarem, então, e tentarem entender o porquê de que, muitas vezes, os sintomas, né, as manifestações clínicas, elas demoram a acontecer.
porque se a formação ela fica nessa posição e ela vai crescendo gradativamente, apenas quando ela começa a causar algum tipo de obstrução ou retardo, né, na passagem do alimento ou no esvaziamento do estômago, é que ela começa a manifestar sintomas. Usualmente, enquanto ela está nessa porção, ela cresce, como existe, né, a distensão desse estômago e a passagem do alimento, muitas vezes não interfere com a sobrevida ou a manifestação desse paciente. E aí a gente acaba tendo o paciente num bom estado geral, sem nenhuma alteração que nos faça pensar num diagnóstico precoce. Tá? A gente teve um Schnauzer que a gente diagnosticou um adenocarcinoma, ele estava localizado aqui nessa região da curvatura menor, perto do piloro aqui. E essa cachorra era um cachorrinho mais jovem, 7 anos, e não tinha sintoma nenhum, mas a tutora era bastante cuidadosa e ela fazia exames a cada ano no paciente. E como ela soube que o Schnauzer podia ter tumor gástrico, ela resolveu fazer uma endoscopia naquele cachorro só para ver se ele tinha alguma coisa. Tal era o cuidado que ela tinha com o paciente. E foi um achado da endoscopia, uma lesão nessa região, e a biópsia mostrou que era uma neoplasia, tá? Esse foi um dos pacientes que a gente conseguiu fazer um diagnóstico precoce, mas vocês vejam que é uma situação completamente inédita, ou digamos assim, diferente, não são todas as pessoas que passam, vamos fazer uma endoscopia preventiva, ou para ver se está tudo bem. Então, para ver como é difícil a gente fazer diagnósticos precoces nesses pacientes. Sinais clínicos, né, manifestações clínicas que a gente tem quase sempre são vômito, né, êmese, associada à perda de peso, com anorexia. Então, esse paciente, ele vai gradativamente perdendo, né, o apetite, ele não se alimenta ou se alimenta pouco, e a perda de peso, ela é marcante. Muitas vezes a gente vê pacientes perderem 10 quilos, né, bastante peso. Quando há ulceração, a gente vai encontrar melena, tá? Dor abdominal, ela pode estar presente, depende bastante da localização, né, e se às vezes tem obstrução, isso começa a causar distensão da víscera, e a distensão da víscera, a produção de gás, é o que vai levar à sensibilidade maior, tá? E algumas vezes, né, a salivação pela também a gastrite presente. Ainda é comum a gente encontrar nos exames laboratoriais, né, uma anemia microcítica hipocrômica, geralmente relacionada com uma perda crônica de sangue. Então, esse paciente, ele não tem uma perda significativa, mas ele tem uma pequena perda diária. Então, a gente acaba, daí, tendo falta de absorção, né, pelo espessamento da mucosa, então não tem absorção adequada, e além disso, uma perda sanguínea. Nós podemos encontrar sangue oculto nas fezes, quando pesquisado, né, aumento de enzimas hepáticas, e aqui essas alterações começam a surgir quando a gente começa a ter alteração no fígado, né, ou até obstrução de duto biliar. Então, às vezes a gente começa a ter essas metástases começando e causando alterações também nos exames hepáticos. A imagem vai ajudar bastante a gente, porque é comum na rotina, é o que eu falo sempre, nenhum paciente que chega para vocês com vômito, com talvez um pequeno aumento do fígado no ultrassom, a gente vai já questionar, deve ser um tumor gástrico. É comum a gente tratar as causas de gastrite, né, as doenças de alimentação, que eu digo, então, assim, aquelas coisas que o paciente comeu e que não eram adequadas. Então, a gente sempre vai ter um tratamento inicial antes de pensar realmente de ser algo importante, por exemplo, como um tumor, tá? Radiografia abdominal se usou bastante, ainda há locais em que a gente não tem disponibilidade de muitos exames de imagem, então o raio-x ajuda bastante, mas a gente consegue fazer o diagnóstico de alteração quando do uso do contraste, né,
E aí a gente vai avaliar os defeitos de preenchimento, né, os contornos dos pólipos que a gente vai encontrar a partir do contraste. Tá? Na radiografia simples, é muito difícil a gente ver algum tipo de alteração. A ultrassonografia também passou a ser uma arma muito boa para a gente, porque a gente vai conseguir ver os espessamentos de parede, né, localizados, as dobras, quando elas não estão adequadas, o ultrassonografista consegue dizer, né, então se ele fica muito espesso, em vez de ele ter as dobrinhas, ele começa a ficar como uma coisa única, né, a mucosa gástrica. Algumas vezes, a motilidade fica alterada também, e em casos que estão mais avançados, eles conseguem perceber a linfadenomegalia, então aumento dos linfonodos correspondentes, tá? Na sequência, a endoscopia entra para a gente como diagnóstico, né, de imagem, então ele vai visibilizar a lesão, a extensão, mas ele nos traz a vantagem de poder biopsiar, coletar a amostra desse tecido para a gente conseguir entender o que está acontecendo ali. É sempre importante lembrar, né, que as amostras coletadas por endoscopia, elas precisam ser bastante caprichadas, né, o endoscopista, ele precisa ser bastante experiente, para que ele não faça uma coleta superficial e única, né, lembrar que se a mucosa, ela está espessada, é importante que a gente tenha a amostra, né, que pegue parte da mucosa e da muscular, para a gente conseguir fechar os diagnósticos. Então, se a gente tem, às vezes, coleta apenas da mucosa, muito superficial, esse diagnóstico, ele pode ser inconclusivo. E o mais, assim, difícil, o mais triste, quando a gente fala de biópsia, é quando a gente tem um exame que é inconclusivo, porque gera, né, imaginem o tutor, fez a endoscopia, gerou a expectativa de ter a resposta do exame, e aí quando vem a resposta, ele diz assim, é inconclusivo. Então, isso é muito ruim para a gente. Então, quando a gente vai fazer coleta por endoscopia, é comum que a gente indique fazer 5, 6 fragmentos, né, de pontos diferentes, para que a gente consiga ter uma amostragem boa e consiga efetivamente ter um resultado fidedigno, tá? E a tomografia, ela tem sido usada bastante para que a gente consiga preparar o paciente quando ele é cirúrgico. Então, a gente vai ver que, assim, alguns desses pacientes, na hora que a gente tem o resultado histopatológico, a gente decide, então, esse paciente deve ser cirúrgico. E aí, nesses casos, a tomografia nos ajuda a planejar qual cirurgia vai ser feita, porque ela vai nos dar, então, uma ideia tridimensional da extensão desse tumor. Né? Muitas vezes o que a gente viu pela endoscopia parecia simples, mas ele está infiltrado em toda a parte da camada muscular no estômago inteiro. Então, aquilo torna-se inoperável. Mas eu jamais vou conseguir dizer que algo é inoperável apenas pela endoscopia, porque a endoscopia ela está me dando uma visão localizada das estruturas, tá bom? Então, é importante a gente associar. É claro que é simples dizer, né, associa tudo, faz 1 milhão de exames e tudo mais, mas por que que isso faz a diferença? Vocês vão ver que os procedimentos cirúrgicos, eles às vezes são radicais, como você remover uma parte grande do estômago. Se você decide por remover essa parte grande do estômago e ainda há resíduo do tumor na parte que você não removeu, todo aquele, digamos assim, todo aquele procedimento que foi feito, ele não vai ter um resultado satisfatório. E aí a gente não vai ter a resposta que a gente quer do nosso paciente. O mais difícil, talvez, para nós, principalmente quando a gente decide operar, é dizer, não tem indicação cirúrgica, né? Por quê? Porque para o cirurgião, se eu puder corrigir cirurgicamente, é muito bom. Só que algumas vezes a gente vai precisar dizer que não tem a indicação, porque temos que pensar no nosso paciente, né? Às vezes você remover cirurgicamente não vai levar aquele paciente ao êxito, né? A uma melhora no tratamento. Então, às vezes isso faz uma diferença importante. E a toma ajuda a gente nessa decisão muitas das vezes.
tá? Existe essa tabela que a gente usa só para estadiar clinicamente. Então, ter, né, sempre se referindo ao tumor primário, então, para a gente entender se ele invade a serosa, né, se ele não invade, se invade estruturas vizinhas, o N relacionado aos linfonodos gastroesplênicos que estão, né, envolvidos, né, ou não, nesse procedimento, e M com relação à metástase à distância, então, se a gente observa metástase em outros órgãos, aqui, pensando no abdominal, ou então em região de tórax, tá? Acho que seria importante como avaliação. Uma vez que a gente decide que o tumor não é um linfoma e que ele pode ter um tratamento cirúrgico, existem várias técnicas, né, para se usar de gastrectomia. Duas delas são as técnicas de Vilho, tá? Sendo que quando a gente faz gastroduodenostomia, a gente tem um resultado um pouco melhor do que com gastrojejunostomia. Né, esses pacientes, principalmente por conta da presença do duto biliar e tudo mais, a gente acaba vendo uma maior morbidade no pós-operatório, tá? É importantíssimo que se faça a exploração dos linfonodos e dos outros órgãos durante a cirurgia e obtenha-se informações para estadiamento. Então, aqui, os linfonodos, é imprescindível que a gente remova 1, 2, às vezes você vai ver 2, 3 linfonodos aumentados, escurecidos. Importante que eles sejam removidos para que a gente possa estadiar esses pacientes, né, e depois entender qual é o prognóstico deles, né, o que a gente vai poder fazer a partir dali. Então, aqui só uma imagem, um esquema, né, do que seria gastroduodenostomia, tá, e, né, removendo todo o tecido. Algumas vezes a gente precisa fazer a cirurgia lateral, né, fechar a porção do estômago, abrir o jejum, que fechou o jejum também, e a gente vai fazer a sutura lateral para que ele possa ter a passagem do alimento que ficou no estômago diretamente para a região de jejum, tá? Se a gente removeu todo aquele tecido. Então, isso daqui, a morbidade desse procedimento, ela é um pouquinho maior do que do outro procedimento. Nos linfomas, eu falei para vocês, a gente não faz cirurgia normalmente, excetuando quando as formações, elas são, e não em forma de placa, mas em formas nodulares, e elas acabam ocasionando obstrução do trato gastrointestinal. Então, o momento, né, a grande preocupação quando a gente tem o tumor, por mais que a gente diga não é cirúrgico o tratamento, mas se ele estiver causando obstrução intestinal, a gente precisa reavaliar, tá? A quimioterapia para o linfoma nos gatos, principalmente, a gente pode pensar, né, no Madison, no protocolo de Madison, nos cães, a gente usa bastante. Aqueles que não têm uma boa resposta, a gente pode pensar em lomustine, tá? Nos gatos, o Madison pode ser usado também. A asparaginase, juntamente com o clorambucil, é bastante utilizado e atualmente a gente tem dificuldade de encontrar essa medicação, né? O clorambucil sozinho ou associado ao corticoide, ele tem um efeito positivo, mas a gente sabe que alguns pacientes não evoluem bem somente com essa medicação. Eles precisam de medicações talvez um pouco mais fortes. Tá? Então, o tratamento ele vai ser sempre contínuo, é difícil dizer que a gente vai tratar 2, 3 sessões e terminar. Então, se a gente pensar no Madison, né, ele vai ter aí muitas semanas, né, 19 semanas no Madison completo, e talvez menos semanas quando a gente falar de gato, mas é importante a gente considerar o linfoma, né, eu geralmente digo para eles assim, é um tumor que a gente chama de sistêmico. Ele está aparecendo no estômago, né, ele tem essa característica, mas a gente tem linfócitos no organismo inteiro.
Então, é difícil você conseguir lidar com os linfócitos alterados que estão lá no estômago e não alterar os linfócitos das outras regiões do organismo. Então, isso vai fazer com que o tutor entenda a gravidade, né, ou a complexidade desses casos, né, porque muitas vezes eles chegam para a gente assim, é só remover o tumor e tratar, ou é só fazer a químio. Realmente, nós vamos apenas fazer um procedimento que chama quimioterapia, mas algumas vezes a quimioterapia pode ter um efeito muito positivo para alguns animais e para outros ela não ter uma resposta esperada. Então, a gente sempre vai caminhando essa conversa de dizer, olha, a expectativa é essa, nós vamos tratar desse jeito, mas pode ser que a gente tenha que fazer algumas variações durante o caminho, isso é importante, né? Ir conversando com o tutor para que ele consiga ir percebendo a evolução junto com você, ou talvez até a evolução ruim, né? Acho que isso tudo é bastante importante. Sempre que vocês estiverem diante de carcinomas e sarcomas e que vocês estadiaram e fizeram os exames, se puder fazer a cirurgia, ela é sempre a primeira opção. Por quê? A quimioterapia para carcinomas e para sarcomas gástricos, ela é bastante pobre, no sentido de que os agentes tradicionais que a gente usa, eles reagem muito mal. Então, é difícil a gente conseguir controlar ou equilibrar um paciente, né, com o tratamento com os agentes tradicionais que a gente tem, a carboplatina, a doxorubicina, tá? Alguns têm resposta boa com os inibidores de tirosina quinase, que estão sendo utilizados agora, né? Mas isso ainda é algo que a gente não tem um tempo de uso prolongado, muitos casos, então a gente tem duas dificuldades. Os carcinomas gástricos são raros, e quando eles acontecem, às vezes a gente não tem muitos em que a gente consegue usar por um tempo contínuo os inibidores de tirosina quinase para que a gente tenha uma resposta positiva. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente que a gente operou faz, acho que um ano, e ele tinha um carcinoma, na verdade foi um leiomiosarcoma, tá? Em piloro, aí eu fiz a ressecção, finalizamos, tivemos as margens, né, livres na cirurgia, e nós tratamos esse paciente, é um paciente que eu trato junto com a Soraya, que é uma veterinária aqui de São Paulo, e aí a gente fez o acompanhamento dele com o inibidor de tirosina quinase no pós-operatório. Esse paciente, ele está há 1 ano sem uma recidiva. E aí eu digo para vocês, se eu não tivesse feito o inibidor de tirosina quinase, será que ele teria ficado sem recidivar? Né? Eu não consigo dizer isso para vocês. Né? A literatura diz para mim que pode ocorrer recidiva em 1 ano, mesmo quando a gente tem ressecção completa. Até agora ele não recidivou. Então a gente tem que usar as armas que a gente tem para conseguir prolongar a sobrevida desses pacientes. Tá? Então é mais ou menos essa observação, esse acompanhamento contínuo e de mais casos que vão fazer com que a gente consiga dizer positivamente, sim, isso faz toda a diferença, tá? Mas é uma alternativa que a gente tem. Então, aqui, né, na verdade, adjuvantes, o que mais que a gente pode fazer, além dos inibidores de tirosina quinase? A gente não tem nada que mostre ainda respostas favoráveis, tá? Nos humanos, se faz radioterapia complementar, tem outros agentes, né, que podem ser usados, mas que a gente não tem o costume e também não tem continuamente usado isso em veterinário, né? Muito, talvez, pela escassez de casos, né, que são casos, assim, não é comum mesmo a gente ver tumores gástricos com a frequência que se vê em humanos, tá? Então, acho que é algo para a gente sempre pensar, sempre ver o que mais a gente pode fazer, porque a maior felicidade do cirurgião é vir o resultado do histopatológico, as margens estão livres, e aí você tem certeza de que a sua cirurgia foi efetiva,
né? Ela chegou ao resultado que você queria, margem livre e o paciente sem a formação. Agora, a continuidade disso, manter este paciente sem a formação, é que é o nosso desafio, né? E que aí a gente tem que correr atrás com essas medicações adjuvantes aí. Vão existir também aqueles casos que são inoperáveis, que a gente, quando faz a toma e avalia, infiltra no pilório, ele já obstrui o duto biliar, acomete grande parte do estômago, então, praticamente, você vai ter que remover o estômago inteiro. E aí não é assim, mas professor, não dá para fazer? É o que eu sempre falo, dá para fazer? Dá. Mas qual é a qualidade de vida que esse paciente vai ter se você fizer esse tipo de cirurgia? Então, a gente sempre tem que pesar a possibilidade do tratamento com a viabilidade, né, desse tratamento. Então, normalmente a gente controla o vômito desse paciente, dá conforto para ele, né, para ele conseguir pelo menos se alimentar, ter um pouquinho de qualidade de vida, e aí a gente vai equilibrando esse paciente nesse tempo que ele tem de sobrevida, tá? Acho que isso às vezes faz diferença do que minha preocupação sempre faz uma cirurgia extensa, da qual a gente não tem uma resposta positiva, e esse paciente, em vez de passar 20 dias controlado, não comeu muito, mas comeu um pouquinho, estava controlado e ficou com o tutor, ele passa os últimos 20 dias dele internado, sem se alimentar, só sendo todo picado, né, numa UTI, e a gente não teve uma resposta positiva do mesmo jeito. Então, a minha preocupação sempre é pensando nisso, né, que eu fico, algumas vezes, relutante em operar alguns pacientes, tá? Tudo bem? Claro, os benignos, né, se a gente tiver um leiomioma que esteja causando obstrução gástrica, você removeu o leiomioma e acabou, a cirurgia é o tratamento, tá? Nos malignos, a gente sempre tem uma sobrevida diretamente relacionada com o tipo histológico e qual o grau de estadiamento no momento da cirurgia, tá? Para os linfomas, a gente fala que o melhor indicador de prognóstico é a resposta que eles vão ter à quimioterapia inicial, né? Quase sempre os felinos, né, que evoluem bem na indução da remissão, então, nas primeiras sessões do protocolo, a gente consegue observar uma sobrevida maior. Aqueles que a gente já inicia a quimio e o paciente já não começa bem, já não responde bem, são aqueles em que parece que a gente vai ter mais dificuldade com o tratamento ao longo do tratamento e talvez não respondam, né, bem a nossa terapia, né, a terapia que foi induzida. Tudo bem? Estou falando um pouquinho rápido também, porque acho que eu perdi um tempo de vocês, desculpa, tá? Mas vamos lá, se não tiver demais. Pensando nos tumores intestinais, não saiu do estômago, a gente foi para o intestino, tá? A gente já aumenta um pouquinho a ocorrência, eles são mais frequentes do que os gástricos, mas mesmo assim, olha, 10% em relação a todos os tumores que a gente observa. Os linfomas, eles são muito mais comuns no gato do que no cão, mas eles acometem o cão também, tá? A média da idade de diagnóstico que a gente vai ter para esses pacientes é de 6 a 12 anos, né? Então, um gap grande. E aqui, olha, os gatos que são FeLV positivos, eles são mais predispostos a apresentar a doença, tá? Os carcinomas e os sarcomas, eles geralmente aparecem nos animais mais velhos. Então, e muitas vezes aqui sempre vale lembrar, a localização. Se o tumor ele está dentro da luz do órgão, então ele está dentro da luz da alça intestinal, é comum que em algum momento do seu crescimento ele comece causando diminuição de absorção e emagrecimento e acaba ocasionando obstrução intestinal. Então a gente vai ter um quadro obstrutivo. Os tumores que estão fora da luz, então os que são extraluminais, eles ficam apoiados na parede do órgão.
o crescimento deles é para fora. Então, é muito comum que eles passem completamente despercebidos até adquirirem tamanhos muito grandes, porque clinicamente eles nem causam perda de absorção, emagrecimento também não, e também não fazem obstrução. Então, às vezes, eles são achados, né? Ou muitas vezes, né, eu vou mostrar um para vocês que o único sintoma do paciente era ele tinha um desconforto abdominal. Às vezes o dono dizia, parece que está doendo alguma coisa. E aí foi pesquisar no ultrassom e encontrou a formação, tá? Então, isso às vezes pode acontecer. Nós temos diferentes tipos de histológicos, né? Então, a gente tem carcinomas, normalmente no colo e no reto, os adenocarcinomas no delgado, mais comum, leiomiosarcoma, pólipos, e existe uma classificação que se usa bastante para o intestino, que são os GIST, né, que eu coloquei aqui, que são de origem mesenquimal, então podem, né, ter essa origem mesenquimal. As células, elas são fusiformes, e todos esses tipos tumorais, inclusive os que eu já tinha mostrado para vocês aqui, ó, tá? Eles podem ser classificados como GIST, tá? O que vai diferenciar, né, se ele é mais agressivo ou não, vai ser a capacidade dessas células, né, de se multiplicarem ou de se diferenciarem, e normalmente se elas são positivas para esse anticorpo, quando se faz a imunistoquímica, tá? Quase sempre a gravidade maior ou não desses tumores, então a gente não consegue diferenciar muitas vezes quem é, se não fizer imunistoquímica, porque eles têm uma característica muito parecida, tá? A diferenciação celular, então, quanto de diferenciação de célula eles têm, qual é o número de mitoses que eles apresentam, se tem área de necrose ou não, são os pontos que levam a gente a dizer se o GIST ele é benigno ou maligno, tá? Então, quanto maior necrose, maior número de mitose, menor diferenciação celular, mais agressivo o tumor. Então, isso faz a diferença na avaliação, tá? Por que eu coloquei isso? Porque há patologistas que vão passar o diagnóstico para vocês, ou histopatológico, como leiomiosarcoma. E aí, às vezes vem, né, às vezes as pessoas falam, nossa, eu fiz um tumor e deu GIST, o que é isso? Então, ele é o mesmo tumor, é só uma maneira de classificá-lo, principalmente considerando a origem celular desses tumores. Tá? Então, a gente acaba tendo esse tipo de classificação. Ainda, a gente tem os linfomas nos cães, tá? Que são mais comuns mesmo no delgado. E os linfócitos, eles vão infiltrar submucosa e lâmina própria, tá? Então, é importante a gente guardar isso daqui, porque quando a gente tem alteração de linfoma nos pacientes, é comum, uma das características nos exames que a gente faz, de ter perda da estratificação das camadas do intestino. Então, o intestino, em vez de ele ter a alça intestinal toda bonitinha, regularzinha, essa alça, ela tem perda dessas camadas, ou ela está espessa. Então, isso é um indicativo para a gente que tem alteração, tá? Quase sempre o comprometimento sistêmico está associado a essas alterações nos gatos com maior frequência do que nos cães. Tá? Isso é importante a gente guardar. Então, essa é uma imagem de um linfoma num gatinho, então que a gente vê que não existe formação de um nódulo específico, mas vocês percebem que tem uma alteração da espessura da alça, tá? Então, a alça parece que aqui tem uma espessura normal, e aí ela vai ficando mais densa, por quê? Porque a camada interna dela, a submucosa, a lâmina própria, que estão espessadas, né, com o infiltrado de linfócitos. Tá? Então, se vocês olharem aqui, olha, vejam, aí tem essa área, não é que tem um nódulo específico, mas parece que porção da alça está aumentada. E aí, se a gente acompanhar, né, o mesentério, a gente vai ver o linfonodo mesentérico aumentado também, é muito comum a gente ver isso. A gente também pode ver esse linfonodo aumentado num carcinoma, vamos supor, tá?
Mas é comum a gente ver esse mais vários linfonodos aumentados quando a gente tem o linfoma presente. Tá? Então, aqui só a imagem para vocês verem o tumor, né, nessa posição, a nodulação, então não causa obstrução, né, mas como ele altera a estrutura de camadas do intestino, ele é uma área que não tem absorção. Por isso que a manifestação mais comum que a gente observa é a perda de peso. Esse paciente, nesse momento, ele não consegue absorver nessa região. As metástases desses pacientes são mais comuns nos órgãos que estão próximos, tá? Então, a gente pode sempre ficar, difícil a gente buscar metástase em tórax, mas ela pode acontecer. É mais comum a gente ver a metástase abdominal. E, como eu disse para vocês, os sinais, eles são específicos. Então, a gente pode ter perda de peso, diarreia, alguns vomitam, outros não querem comer, alguns apresentam melena, outros só têm anemia, né? Às vezes hipoglicemia pela falta de absorção. E quase sempre a posição de localização do tumor vai levar a uma manifestação mais comum. Então, por exemplo, quando a lesão é mais de trato gastrointestinal alto, mais de estômago, né, ou na região inicial do intestino, vocês vão ver mais vômito. Se a gente tiver o delgado mais acometido, a gente observa mais perda de peso. É a manifestação mais comum. Se a lesão for mais para intestino grosso, aí a gente vai ver hematoquesia, talvez tenesmo, né? O vômito, ele está sempre presente quando tiver obstrução. E, claro, em pacientes que tiverem perfuração e peritonite sequencial, aí a gente tem dor, prostração, choque e os quadros de um abdômen agudo, tá? Então, acho que é importante lembrar, e o que a gente observa muito, então, o cachorrinho mais idoso, então pega lá o cocker, vovozinho, que você acha que ele está emagrecendo, ele era tão gordinho, agora ele está mais magrinho, ele não tem nada, porque realmente ele não vai ter uma manifestação importante, porque ele não tem obstrução. Então, às vezes é um achado a formação em intestino na região do delgado. O ultrassom é a nossa arma diagnóstica, tá? Porque ele vai evidenciar essa alteração de estratificação da parede, das alças, tá? Vai ver o linfonodo, vai enxergar se tem linfonodo aumentado. E é uma prática comum a gente fazer a citologia guiada por agulha fina. Por quê? Se eu consigo fazer a coleta, né, de material desse linfonodo, eu consigo, de maneira geral, descartar ou ter certeza de que se trata de um linfoma. E aí, por que isso é importante? Porque a gente viu que quando a gente estiver diante de um linfoma, a gente dificilmente vai levar isso para o tratamento cirúrgico. A gente vai fazer tratamento clínico. E se eu estiver diante de um outro tipo tumoral, talvez o tratamento cirúrgico seja o mais eficiente. Então, definir é cirúrgico ou não é importante, porque algumas vezes você vai chegar, né, e vai abrir para fazer uma cirurgia e ele é um linfoma, você vai ter todas as alças acometidas, não só uma localizada. E aí, o que muda é que você vai ter a debilidade do paciente pelo procedimento cirúrgico. E aí, isso interferindo, talvez, na sua condição de fazer a quimioterapia ou o tratamento indicado, tá? Por muito tempo se fez radiografias contrastadas para a gente conseguir ver as falhas de preenchimento, mas hoje o ultrassom ele tem uma definição tão boa, né? A gente consegue ver tão bem as estruturas que o contraste a gente tem usado muito menos, porque também ele é muito difícil, né, de fazer. Às vezes o cachorro está vomitando e ele vomita, e aí tem uma falha de preenchimento, mas você fica na dúvida se aquilo é porque ele vomitou parte do contraste. E o tórax a gente acaba radiografando para entender quanto da presença de metástases, principalmente quando a gente fala dos carcinomas, tá? Alguns têm metástases, os linfomas podem estar presentes de maneira intersticial, no pulmão, ou causando efusões. Então, a gente vê bastante paciente com linfoma, que vai tendo infiltração na região da pleura, e aí tem efusão pleural também,
tá? Então, isso é comum a gente ver, mas isso já é, né, uma complicação. Então, aqui só uma imagem para mudar um pouquinho do intestino, da alça, né, intestinal, perdendo a estratificação, e dos linfonodos, para que a gente possa pensar em fazer a citologia, tá? A endoscopia no trato digestivo, ela também é utilizada, tá? Para fazer biópsia da mucosa intestinal, é sempre importante, assim como no estômago, coletar várias amostras, né? E, às vezes é difícil, por exemplo, se você tiver um gato, às vezes é difícil do endoscopista conseguir fazer, acessar todas as áreas do intestino. Então, algumas pessoas acabam fazendo a laparoexploratória para coletar os fragmentos de biópsia. Então, a única questionamento que se faz é que, se você puder fazer a identificação do tumor, né, a biópsia, antes do procedimento cirúrgico, você não tem a parte da debilidade pela cirurgia acometendo seu paciente antes de você definir qual é o tratamento, né? Quando acontece, por exemplo, de você, por qualquer motivo, fazer uma laparotomia exploratória e aí sim identificar o tumor e for fazer a biópsia, aí não tem como escolher. Mas se eu puder evitar, né, então, por exemplo, um gato, é mais comum que ele seja linfoma, eu não consigo ter certeza. Então, é melhor que eu busque uma forma que não seja tão invasiva para o diagnóstico, para que eu possa instaurar o meu tratamento subclínico o mais breve possível, tá? Não sei se eu me fiz entender nesse sentido. Então, aqui é algo que é outra coisa muito comum, que é, por exemplo, que é um gatinho cuja dúvida ele tem doença inflamatória intestinal, que é muito comum nos felinos, ou ele tem tumor linfoma, né? É a maior dúvida de todo mundo. E a gente começa a fazer triagem. Então, fez o FIV-FeLV, ele é positivo. Puxa, então pode ser que seja mel, mas não quer dizer que seja. Então, vamos biopsiar. Então, aqui no hospital, a gente não tem a endoscopia com facilidade para fazer a biópsia, então a gente acaba fazendo o quê? A gente faz laparotomia e coleta fragmentos desses pacientes de diferentes pontos do intestino, pequenos fragmentos, tá? É uma cunha, a gente acaba pegando de cólon, de jejum, de duodeno, de todas as áreas do intestino, faz um pontinho, né, tira, pronto, pouco trauma, está exposta à alça que estamos trabalhando, mas é uma mini laparotomia que a gente faz, para não ter que fazer uma extensão muito grande, né, então expôs ali a alça. O linfonodo, a gente também resseca, para poder estadiar, tá vendo aqui? Remove o linfonodo também, desculpa, né, sempre importante depois fechar o aumento bonitinho, e aí a gente ter a certeza, né, se isso é um linfoma ou uma doença inflamatória. E aqui eu preciso falar uma coisa importante para vocês. A grande maioria dos clínicos, e isso acontece aqui também, não é ruim para ninguém, mas é um fato, a grande maioria das pessoas, muitas vezes, se vê na situação de que, olha, porque a gente acaba, fez todos os exames e fica, doença inflamatória ou é tumor? Se for doença inflamatória, eu vou tratar com anti-inflamatório. Se for tumor, eu vou fazer quimioterapia. Então, é comum que as pessoas tentem o tratamento terapêutico, tá? O único senão, se a gente estiver diante de uma doença inflamatória e a gente fizer o tratamento terapêutico e o paciente ficar bem, a gente vai deixar esse paciente bem pro resto da vida e ele nunca vai piorar, né? Agora, se eu estiver diante de um tumor e eu comecei tratando ele como doença inflamatória, às vezes depois o meu tratamento, né, acaba não sendo tão efetivo. A gente não consegue ter uma resposta tão boa com a quimioterapia nesses pacientes. Então, às vezes a gente perde um tempo que seria precioso, tá? É claro que é muito mais fácil para quem está no hospital escola dizer que a gente tem que fechar o diagnóstico primeiro antes de tratar. Mas na vida normal, né, eu brinco na vida como ela é, às vezes a gente não tem essa possibilidade.
Então, é sempre bom a gente buscar bastante indício do que realmente a gente vai precisar tratar naquele paciente, tá? Então, é um diferencial importante para se fazer, principalmente nos gatinhos. Uma vez que a gente tem as formações e que tem indicação de cirurgia, aí eu digo, é a abordagem, né? Vamos fazer a ressecção completa do tumor e remover os linfonodos também, né? A cirurgia, ela além de tratar, ela vai te ajudar a estadiar. Porque se você, além de remover o tumor, você puder fazer linfadenectomia, você puder avaliar o fígado, então, às vezes, em alguns pacientes, o fígado está estranho, está com alteração de coloração, ou até mesmo de forma, biopsia, já está aberto. Então, aí você consegue ter mais informações desse paciente, tá? Isso é bastante importante. Então, por exemplo, esse daqui é o meu pacientinho, né? Vejam como ele tá magrinho. Essa senhora, ela estava rodando, ele tinha um quadro de diarreia crônica, um emagrecimento progressivo, esse cachorro chegou a pesar, ele era um cachorro para pesar uns 30, 35 quilos, e nessa época aqui ele tinha, acho que 15 quilos, tá? Então, é bastante perda, né? O paciente já tinha feito todos os exames, ele não, nessa época a gente não tinha tomo, né? A gente usou muito pouco, ele já tinha feito endoscopia e tudo que tinha feito, biópsia por endoscopia, negativo. Ele não tinha diagnóstico de nada. Então, esse foi um paciente que foi para lá por exploratória, na época, né? E na hora que a gente abriu esse paciente, vejam só, região de jejum, olha só, formação. Então, na hora que eu vi isso, eu falei, maravilha, eu vou ressecar aqui, né? Aqui está o seco, eu vou ressecar essa porção intestinal e ele vai ficar bem. Só que sempre, né, a gente avalia o abdômen todo desse paciente. E na hora que eu comecei a trazer mais alça intestinal aqui, avaliar essa mesma formação, como vocês estão vendo aqui, eu tinha em vários outros pontos da alça intestinal. Então, eu fiz a ressecção de uma porção para poder mandar para histopatológico, a gente conseguia analisar. Olha o tamanho desse linfonodo, né, desses linfonodos, a gente ressecou eles também para que eles fossem mandados para o histopatológico, e esse paciente, ele tinha um linfoma, tá? E aí cai bem naquilo que eu disse para vocês. Se nós tivéssemos conseguido, assim, isso aqui não tinha sido evidenciado nos exames prévios. Então, se a gente tivesse conseguido visualizar, enxergar isso daqui antes, né, fazer citologia e tudo mais, talvez fosse um paciente que não fosse para laparotomia e nós pudéssemos ter tratado dele diretamente com a químio. Ele chegou já num quadro bastante avançado, então a gente começou a tratá-lo, mas ele não respondeu bem ao tratamento, né? A gente não teve uma resolução boa, né? Nessa outra imagem desse paciente, tá? Aqui é uma foto de livro, que eu acho ela muito bonita, para mostrar para vocês, então, uma formação bem localizada, esse é um adenocarcinoma, né? Bem localizada, o que permite para vocês, esse é o sonho de consumo do cirurgião. Então, ele permite para vocês o quê? Fazer uma margem de segurança, né, ampla, ressecar, inclusive, o gânglio, né, o linfonodo que está aumentado, fazer uma anastomose dessa alça intestinal e depois proceder ao tratamento desse paciente. Tá? Então, esse seria um quadro clássico de uma formação que a gente resseca com margem ampla. Essa é uma outra formação que, vejam, aqui está a alça intestinal, esse paciente, ele tinha desconforto abdominal, somente, não tinha emagrecimento, era até um cocker bem gordinho, né? Então, vejam, ó, a alça intestinal, ela vem aqui, a formação, ela sai da parede, ó, da serosa, tá vendo? Então, é uma formação, ela tinha 8 centímetros, bem grande, firme, mas ela é extramural. Então, ela não causa obstrução, por isso que ela não tem manifestação nesse paciente. Então, esse daqui, ele era um lipossarcoma, foi o diagnóstico que a gente teve no histopatológico. Tá? Então, esse paciente ficou bem, teve uma sobrevida boa, né, ficou livre do tumor com a cirurgia. Para conseguir ter margem, eu não sabia que era um lipossarcoma nesse momento, né, então a gente fez ressecção aqui dessa porção da alça, para que a gente tivesse, né, uma evolução satisfatória. Esse outro paciente, vejam só, a formação, ela também me parece estar para fora da alça, tá vendo? É extraluminal. Mas ela vai para a porção antimesentérica, então ela não está
desculpa, na porção mesentérica da alça. Então, essa é a porção onde tem os vasos, os linfonodos. Então, a ressecção dessa formação fica impossibilitada sem ressecar toda essa porção de alça. Foi um dos pacientes em que a gente acabou optando por não ressecar tudo, né? A gente ressecou um fragmento para ter o histológico, né? Saber o que é, mas não ressecar tudo, porque implicaria em tirar uma extensão muito grande do intestino, né? E existiam vários linfonodos aumentados, a gente não ia ter uma expectativa boa desse paciente. Então, a gente preferiu estadiar e conseguir tratá-lo de alguma maneira no pós-operatório. Isso foi uma tutora recente também aos tratamentos. Tá? Então, aqui só para vocês verem, olha, a formação, ela envolve o mesentério. Então, eu remover isso daqui significa parar com a vascularização de grande parte do segmento intestinal. Tá? Essa outra, vejam como a alça fica espessada, olha, a gente não vê nódulo, mas vocês percebem que essa alça está espessada quando comparada com essa porção. Aqui ela tem uma alteração estrutural, tá? Então, esse tecido, quando você remove do abdômen, ele é firme. Então, a gente percebe que ele tem está alterado, apesar de não ver formação. Quando você corta, olha só, olha o espessamento, tá? Então, isso é o que a gente chama de infiltrativo, né? Toda essa porção aqui, eu não consigo dizer para vocês que ela está livre do tumor, né? Por isso que a gente também ressecou, tá? Aí, não está muito boa essa foto, mas mostrando aqui o linfonodo bastante aumentado, né, que deve ser ressecado também, né, e aqui, olha só, o espessamento, né, do segmento que foi retirado, para vocês verem que não tinha nódulo especificamente, mas a gente tem um espessamento, o que faz com que não tenha absorção nessa região e não tenha motilidade também, tá? E aí, a ressecção é a tradicional, margem de segurança que a gente puder dar, tá? A ressecção término-terminal é a mais comum, então a gente resseca de um lado e do outro e vai juntar as bordas, né, do intestino, as duas porções, sempre. O objetivo maior é a gente ter a completa adesão das paredes, sem perder luz, né, sem ter diminuição da luz. Então, a gente sempre faz de um lado, depois faz a sutura do outro lado, sempre tomando cuidado para manter pérvio aqui a alça intestinal, né? Então, uma vez que você faz toda a volta, aí o fluxo, né, intestinal, ele pode voltar. Importantíssimo se lembrar de fechar aqui a janela que se criou no mesentério, né, para que a gente não tenha encarceramento de alguma alça nesse pós-operatório, isso é muito importante, né? Algumas vezes a gente vai ter uma estrutura, uma alça, né, aqui tá, a pinça está segurando uma estrutura grande, então a gente está fechando essa alça para que ela fique fechadinha, e a outra estrutura é bem pequenininha, então a gente vai pensar em fazer não mais término terminal, que é um grandão com um pequenininho, mas a gente vai fazer término lateral ou látero-lateral, tá? Essa sutura. Então, aqui a gente fechou de um lado, vai fechar do outro também, olha, ela é bem maior, tá vendo? Essa é a grande e essa é a pequena. Então, aí a gente vai suturar uma do lado da outra. Tá? Então, vai suturando uma do lado da outra, para que a gente consiga ter a comunicação desse tecido, né? E algumas vezes a gente faz essas colocações, né? Então, na lateral. Então, a gente pega o terminal de um na lateral do outro, justamente para que a gente tenha continuidade da alça intestinal, tá? Isso são maneiras da gente conseguir manter o fluxo intestinal, mesmo que a gente esteja aí com alças de tamanhos diferentes após a ressecção. O que é sempre importante é a gente não limitar a nossa ressecção, quando ela é possível, pela dificuldade de sutura depois, né? Tem que ter o plano A, B e C na cabeça. O mais simples é o término terminal, que é o que a gente tenta fazer sempre. Não deu, término lateral, látero-lateral, aí a gente vai pensar como fazer, tá? Mas é importante que a ressecção, ela não seja dependente
da dificuldade ou não da sutura depois, né? Acho que isso é sempre importante lembrar, né? E vão haver momentos, pessoal, que eu sempre fico brava comigo mesma quando isso acontece, que é nesse paciente, por exemplo. Esse paciente, ele tinha um exame de ultrassom dizendo que ele tinha um nódulo único, né? Descrevia o nódulo na alça, mas no momento em que a gente fez a laparotomia, a intenção era fazer como aquele clássico da foto do livro, ressecar só o nódulo. E no que a gente abriu, ele tinha essa formação que é sim na alça, mas ela fica para o lado do mesentério e ela estava enraizada na raiz do mesentério. Então, quando a gente foi delimitando essa formação, acho que tem mais uma aqui, ó. Quando eu fui delimitando a formação, percebem? A alça está aqui, ó, e ela está vindo no mesentério, ela envolve a alça, vai para outra, está na raiz do mesentério. Então, para eu remover tudo isso, a gente tem que tirar todo o jejum desse paciente. E muitas vezes isso tem como consequência um pós-operatório muito difícil, né? Um pós-operatório que, assim, imagina o paciente sem o jejum inteiro, ele não vai ter nada de observação, de absorção, então, nem sempre isso é compatível com a sobrevida do paciente. Então, às vezes, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a respeitar, às vezes, alguns limites, né? Logo que eu comecei a operar, eu achava um absurdo ouvir isso, né, dos professores. Não, mas tem um limite, você não vai poder tirar tudo. E eu sempre entendi assim, não, se eu puder tirar, eu vou tirar. Só que houve um paciente que a gente removeu quase que o jejum todo, né? No caso, não era tumor, ele tinha uma intussuscepção. E esse paciente ficou bem, a cirurgia, e aí que tá, foi um sucesso, deu tudo certo. Mas o que era esse paciente no pós-operatório? Era um pastor jovem, que ele comia, e 10 minutos depois que ele comia, ele defecava. E ele tinha uma fome insana. Por quê? Porque ele tinha pouca absorção, né? E ele defecava logo, então o tempo para. Então, até a gente conseguir manejar isso, mexer com a alimentação, numa época antiga, onde a gente tinha menos condições, a gente teve um paciente que foi emagrecendo, emagrecendo, e o dono acabou pedindo para fazer a eutanásia dele, porque não tinha qualidade de vida. Então, hoje, né, e principalmente lidando com os pacientes com câncer, que são pacientes mais velhos, e que muitas vezes a gente tem outras coisas envolvidas, é sempre uma condição que eu avalio, sempre falo para vocês avaliarem. Então, não pensar somente no que dá para fazer, porque se a gente pensar, dá para fazer muita coisa, né? Mas o que fazer vai melhorar a qualidade de vida desse paciente, o que vai significar uma melhora para esse paciente. Acho que isso é importante, né? Para a gente conseguir ter um equilíbrio entre o que pode fazer e o que é o melhor para o paciente, tá? Acho que isso é importante. Porque esse coitadinho, por exemplo, a gente fez, biopsiou, não tirei, né? Só biopsiei, e ele evoluiu mal, e 2, 3 dias depois ele veio a óbito. Então, a gente, na verdade, não ajudou esse paciente com o procedimento, né? Então, isso para mim fica na cabeça, né? Eu sempre falo, quando a gente começa a pensar, será que eu devia ter feito ou não, é sempre bom. Sempre que alguma coisa não dá certo, eu pergunto, o que eu podia ter feito diferente para que não aconteça isso de novo? E eu acho que é assim que a gente acaba aprendendo sempre, tá? Químio vai sempre ser associada no pós-operatório. Então, para o linfoma é a mesma que a gente usa lá nos quadros que eu mostrei do estômago, tá? Para os carcinomas, a gente vai usar os derivados dos platinados, carboplatina e tudo mais. Pode usar o 5-fluoracil em alguns pacientes. Eu, particularmente, tenho pouca rotina de uso dessa medicação, uso muito pouco, a gente não tem ela disponível facilmente, então a gente acaba usando menos doxorubicina, mas qual é a desvantagem ou o senão? Mesmo a gente usando essas medicações, a gente sabe que a capacidade delas diminuírem a recidiva ou aumentarem o tempo de sobrevida é menor, tá? É pouca. Né? E aqui nos sarcomas a gente também pode usar as né, a doxorubicina como um aliado, tá? Então é importantíssimo que a gente pense sempre que a cirurgia vai ser uma parte do tratamento, mas nem sempre é
deve ser só ela, deve ser feita, tá bom? Dúvidas, se vocês tiverem, eu, assim, falei um pouquinho antes, mas era importante porque a gente perdeu um tempo importante no começo. Esse é o meu e-mail, eu falo que eu respondo sempre, né, da meia-noite às 6, brincadeira, eu respondo sempre os e-mails, na verdade, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, e eu acho que fico à disposição aí para, se vocês tiverem alguma dúvida, espero que eu tenha trazido alguma coisa nova, alguma informação importante aí para vocês. Oi, professora, muito obrigada pela palestra, por ter aceitado nosso convite também. E a gente tem 2 dúvidas. Tá. A primeira é da ver. Bruna Tatiane Carvalho de Mello. Ela perguntou: regurgitação também pode ser um sintoma ou apenas vômito? Na verdade, Bruna, que você falou, que ela chama? Isso. Bruna, na verdade, a regurgitação, ela vai mostrar para você a alteração mais alta ainda, alteração ali em esôfago, tá? Então, dificilmente ela vai significar para você alteração em estômago. Se você pensa, a regurgitação pode ser um sintoma de tumor, só se a gente tiver alguma alteração em esôfago, mas é menos comum. Geralmente ela está relacionada com quadros, né, de lesão esofágica, obstrução esofágica. E é mais difícil a gente ver tumores no esôfago, né? Às vezes a gente vai ter uns carcinomas, mas no esôfago é mais comum a gente ver as doenças do arco, são as mais frequentes de observar, e os corpos estranhos, né? Acho que isso é importante a gente lembrar. Então, a regurgitação eu tiro aí do nosso rol de manifestações que a gente possa observar, tá bom? Obrigada, professora. A segunda pergunta é do Diego Mendes. O Diego. Ele perguntou: no caso do paciente canino apresentando linfoma intestinal, o protocolo SHOP seria o padrão ouro de tratamento, professora? Ele é o que a gente usa, né? Ele é o padrão ouro dos linfomas intestinais por 2 motivos, e aí é algo que é importante a gente sempre estar pensando. Existem várias opções, mas a gente sempre tem que imaginar o que é mais viável no sentido financeiro, na praticidade de vocês conseguirem fazer. Às vezes existem coisas muito legais de fazer, mas elas são tão difíceis da gente conseguir fazer que para o dono do cachorro fica inviável. Então, aí começa e não continua, tá? Então, ainda o linfoma, para o linfoma, o SHOP, né, o protocolo, o Madison, e o SHOP é o Madison encurtadinho, digamos assim, ele é o protocolo que faz com que a gente tenha um maior número de respostas positivas. Então, por isso que a gente chama do mais indicado. Tem vários outros, e você vai ver pessoas dizendo assim, eu prefiro usar esse, eu prefiro usar aquele. Ok, mas é o que a literatura fala para a gente que funciona melhor, e o que a gente vê melhores respostas ainda é esse. Tá? Então, sim, é o que a gente mais utiliza. Certo, obrigada, professora. Foram essas as perguntas. Novamente, Ótimo. obrigada por ter aceitado o nosso convite e pela ótima palestra. Obrigada, Giovana, para você, para todos do grupo, professor, né? Eu peço milhões de desculpas por aquele... Não sei o que aconteceu aquela hora, porque a gente testou tudo e funcionou, e de repente o negócio não funcionava. Eu falei, não é possível, né? Mas eu agradeço muito e fico à disposição, e de verdade, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que não quiser perguntar aqui, quiser mandar por e-mail, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada mais uma vez e boa noite para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau.